Muito boa noite, galera. Hoje, dia 6 de julho, já estou de azul aqui por causa do União. O Clube Esportivo União, depois de uma ótima campanha o ano passado na terceira divisão do Paranaense de Futebol, chega com chances daqui a pouquinho no Estádio Anilado, que já começa a receber público, de voltar à primeira divisão do Campeonato Paranaense. Uma equipe fundada aí já há muito tempo, que ficou muito tempo também afastado do futebol profissional e que agora, claro, vem para este duelo contra o Irati, meu amigo, tudo ou nada. Para as duas equipes, né? Porque o Irati tem a sua tradição também. Expectativa é de estádio Anilado completamente lotado, porque todos os ingressos colocados à venda foram vendidos, né? O preço também não é muito caro, já que o primeiro lote R$10 e R$30 na parte coberta, 10 na parte descoberta, depois R$20 na parte descoberta, R$30 ainda na parte coberta, o segundo lote. Hoje os ingressos já R$40 apenas na parte coberta, na parte descoberta, o popular barranco, já completamente todos os ingressos esgotados. E a equipe do União está a uma vitória da primeira divisão do Paranaense do ano que vem. Uma expectativa grande, uma comoção muito grande na cidade, porque a cidade pode voltar a receber jogos do Atlético Paranaense, do Coritiba, do Paraná, do Londrina e voltar à elite do futebol estadual. Só a vitória interessa para a União, o empate é da equipe do Irati. Essas equipes fazem uma reedição da final da terceira divisão do ano passado e que foi uma decisão também de arrepiar, já que a equipe do Irati saiu vencendo no primeiro tempo pelo placar, meu amigo, de 3-0. E no segundo tempo, né, a equipe da União foi buscar a vitória, a virada, depois de sair perdendo de 3-0, e foi realmente uma vitória eletrizante, emocionante, e conseguiu aí arrancar, né, este empate. E havia vencido o primeiro jogo fora de casa, foi buscar um empate depois de sair perdendo por 3-0 e vai agora em busca do título, vai em busca aí do acesso à primeira divisão do campeonato estadual. A partir das 8 horas da noite, o estádio Anilado, transmissão de vários órgãos de imprensa, expectativa muito grande e a esperança que a União possa voltar para a primeira divisão do campeonato estadual. A arbitragem do Edivaldo Elias da Silva, auxiliado pelo Adair Carlos Mondini e pelo Maurício José Braga, tendo como quarto árbitro o Amauri Carvalho Pains. O assessor vai ser o Ronaldo Parpinelli e o delegado do jogo, o Endrigo Vicente Feron. Hoje, por este grupo, nós já tivemos um empate, né, entre o Operário e a equipe da Portuguesa Londrinense. As duas equipes se despedem da competição. O jogo terminou empatado em 1-1 no Estádio Municipal Jacias Caf, lá na cidade de Londrina. No outro grupo, o Maringá já conquistou o acesso, está esperando o vencedor de União e Irati para saber quem pega na decisão. O Maringá já se garantiu na elite do ano que vem. Lembrando, né, vale aqui o destaque, que União e Irati, volto a dizer, daqui a pouquinho, 8h15 da noite, União jogando pelo Vitória, o Irati joga pelo empate, precisa do empate para subir o Irati, e o União precisa mais do que nunca da vitória para ficar aí com esta vaga e para também chegar à decisão. Vale que o destaque na primeira fase, né, na primeira fase desta competição, nós tivemos o Operário, que teve a melhor campanha, não conseguiu o acesso, se despediu com 6 pontos nesta segunda fase. O Maringá foi o segundo colocado, já está garantido na elite do futebol paranaense do ano que vem. Aí nós tivemos a equipe do Paranavaí, que já se despediu do campeonato, também não conquistou o acesso. O Irati e o União tiveram campanhas parecidas na primeira fase. As duas equipes fizeram 14 pontos, foram 9 jogos, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Na primeira fase, a equipe do Irati marcou 12 gols e tomou 10, enquanto que o União marcou 8 gols e tomou 10 gols também, né? Então, menos gols marcou a equipe do União
isto na primeira fase do campeonato, meu amigo. Então, e nesta segunda fase eles estão empatados novamente em pontos. São 11 pontos para cada equipe. E essas equipes realmente aí empatadas em praticamente tudo. A diferença é realmente esse critério de desempate, aí o número de gols marcados, já que nesta segunda fase a equipe também do Irati conseguiu marcar mais gols na competição, conseguiu marcar mais vezes, né? Enquanto o Irati marcou 13 gols e tomou 4, a equipe do União marcou 6 gols e tomou apenas 2. Somando as duas fases, a defesa do União é melhor, enquanto que o ataque da equipe do Irati é um pouco melhor que da equipe do União. Então é o jogo do ataque contra a defesa e esperar para ver aí realmente o que acontece, né, neste duelo de logo mais daqui a pouquinho às 8h15 da noite, contagem regressiva, porque daqui a pouquinho tem então a equipe do União jogando contra a equipe do Irati. Temos aqui o destaque também: o Brasil está garantido na semifinal da Liga Mundial de Vôlei Masculino. Importante resultado, sofreu, mas conseguiu vencer a Rússia. Daqui a pouquinho jogam também pela Sul-Americana o Sport Recife contra o Arsenal de Sarandi, pela Libertadores, Nacional contra Botafogo. Os torcedores do Botafogo esperando aí uma vitória, o meu amigo carioca lá de Piraju, aqui em Beltrão, Diego, Júnior, o Thiago, rapaziada que torce pelo Botafogo, torcendo pelo Fogão, aqui em Beltrão, torcida dupla, pelo Botafogo e também pelo União, joga fora de casa contra a equipe do Nacional, o Botafogo. E tem também Emelec contra São Lourenço. Vale aqui o destaque: nós tivemos ontem várias partidas Libertadores e Sul-Americana, o jogo mais emocionante, sem sombra de dúvidas, o do Santos, né, que saiu perdendo, conseguiu a virada e depois conseguiu aí vencer pelo placar de 3-2, jogo muito equilibrado, e o Kaique, o destaque da equipe do Peixe, sem sombra de dúvidas. O Barcelona, que não é o verdadeiro, é o de Guayaquil, né? Então, se é o de Guayaquil, não tem Messi, não tem o Neymar, não tem o Luis Soares, mesmo assim venceu o Palmeiras pelo placar de 1-0. Os torcedores do Corinthians comemoraram porque não só o principal rival perdeu, como a foto do jogador que fez o gol em cima do Verdão, ao lado do Jô, cativou os torcedores do Corinthians, mostrando aí que a rivalidade é grande mesmo quando as equipes não se enfrentam. E o Jorge Wilstermann, um gol de bicicleta, num jogador que foi revelado pelo Cruzeiro. O Álvares venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Pela Sul-Americana, o Flamengo até deu um sustinho, mas deu show mais uma vez, bateu o Palestino pelo placar de 5-2. Uma grande conquista, sem sombra de dúvidas, porque vai jogar aí no jogo de volta em casa, podendo perder, meu amigo, por até 3-0, por 4-1, porque tem o critério do gol marcado fora de casa. Pela Copa COSAFA da África, Zâmbia e Zimbábue estão aí garantidos na decisão, né? Conseguiram vencer os seus duelos, o torneio de seleções no continente africano. Zâmbia e Zimbábue estarão se enfrentando. Tanzânia e Lesoto vão disputar a terceira colocação, vão disputar o terceiro lugar. Também vale aqui o destaque, trazer as informações, né? Vale aqui sempre o destaque para você que acompanha chicopiraju.blogspot.com.br. Lembrando que a gente volta aí para trazer os destaques e as informações do que rolar neste duelo entre União e a equipe do Irati, tá bom? Obrigado, continue conosco aqui acompanhando o nosso blog. A gente volta a qualquer momento. Mandar um abraço pro Darcy, que ontem ganhou 2 troféus, né? O da bocha e o da sinuca. Da sinuca ele ficou em primeiro lugar, ninguém falou nada. Da bocha ele ficou na 7ª colocação. Torneio realmente bastante disputado, né? Então vale aqui o destaque também que Beltrão, no mês de outubro, vai sediar o campeonato, uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Futevôlei, e as inscrições podem ser feitas no site da Confederação Brasileira de Futevôlei, tá legal? Continue acompanhando aqui, chicopiraju.blogspot.com.br. O União voltou e tomara que volte hoje para a primeira divisão do estadual. Até mais!